A dica de hoje é para quem vai morar sozinho e está procurando um aluguel e não sabe muito bem por onde começar. E dicas que eu gostaria que alguém tivesse me contado e não me contaram. E eu aprendi sozinho na marra. Fala, rapaziada, eu sou Francisco Júnior, já estou aqui com o meu casaco, estou morrendo de frio, mas hoje eu vou ajudar vocês a como encontrar um lugarzinho mais ou menos que dê para você alugar. E são dicas que eu realmente gostaria muito que alguém tivesse me falado. Não me falaram, entrei em algumas furadas, mas no final deu tudo certo. Bom, antes de mostrar para vocês aqui na prática como é que a gente dá uma pesquisada pela internet, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu, até metade de 2024, eu morava lá no Piauí. Eu sou do Piauí, eu sou piauiense. E aí, na metade do ano de 2024, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Passei esse resto de 2024 lá e 2025 todo. E agora, em 2026, eu estou aqui em Brasília. Em todas as duas cidades, eu tive essas duas cidades, né, Rio de Janeiro e Brasília, eu tive uma dificuldade de encontrar aluguéis bacanas com preço acessível. Uma coisa que eu queria falar para vocês também é a questão, nada substitui uma busca, vou colocar assim, uma busca ativa, sabe? Que é você ir em alguns prédios, apartamentos ou condomínios e você bater lá na porta mesmo e perguntar, sabe, pro porteiro, vem cá, tem alguém aqui que está alugando? Alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Por quê? Porque às vezes você encontra, tem murais, às vezes, nos próprios prédios, e lá algum dono de apartamento, ele vai lá e cola assim, aluga-se esse estúdio, aluga-se essa kitnet, sabe? E aí ele deixa o telefone dele. Geralmente, dessa forma, é um pouco mais barato do que você alugar pela imobiliária. Só que assim, aí tem que ver também a questão de contrato, essas coisas, né? Tem gente que é ok, que não quer passar a perna, só quer o dinheiro no final do mês, o dono do imóvel. Mas às vezes também pela imobiliária dá um pouquinho mais de garantia, mas ao mesmo tempo também se torna mais caro e aí às vezes a imobiliária ela é um pouco esperta também, né? Ela quer sugar dinheiro, todo mundo quer dinheiro, né? Enfim. Quando eu estava lá no Rio de Janeiro, eu cheguei a alugar um quarto e foi uma coisa assim que eu nunca tinha me deparado em eu morar num quarto de um apartamento. No caso, eram duas senhoras lá, elas me trataram muito bem, mas ainda assim eu achava super estranho, porque lá no Piauí não tem esse negócio de você ser o dono da casa e você alugar um quarto para uma pessoa desconhecida. Então isso realmente foi uma coisa assim que me chocou, porque é cultural lá do Rio de Janeiro, mas para mim em terras piauiense não é. Mas tudo bem também, cada um tem sua forma de alugar. Tem seus prós e contras, depois eu falo sobre isso em algum outro vídeo, mas hoje o nosso foco é realmente a gente procurar pela internet um local bacana. Tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui do meu notebook junto com vocês e a gente vai olhar aqui agora. Tem algumas formas que vocês podem procurar já assim online, né? Vamos colocar assim, que é grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, às vezes você acha lugares interessantes, OLX também. Só que assim, esses três que eu acabei de mencionar, a gente tem muito cuidado, porque em todo lugar tem gente picareta, gente oportunista. Então, assim, às vezes eles copiam fotos e vídeos de anúncios reais e aí eles se fazem se passar como se fosse o dono do apartamento, como se fosse o corretor. E aí você começa a conversar com a pessoa, você jura que aquela coisa ali é verdade, quando na verdade não é. E aí eles pedem, sabe, assim, calção adiantado, um dinheiro adiantado. Não, me manda aí tantos R$ 1.000 que eu seguro aqui para você. Cara, quando você vê isso, desconfia, nunca faça isso, tá bom? Eu vou procurar aqui como se fosse na cidade que eu tô morando, tá? Vou botar aqui aluguel de apartamento. Vamos ver o que que aparece aqui. Olha só, esse primeiro aqui, por exemplo, que está aparecendo, né, que ele está aqui no valor de 1.400 e o condomínio 250. Uma coisa que na época eu não sabia, quando eu via o valor, por exemplo, 1.400, eu pensava que eu já ia pagar tudo. E não, 1.400 é só o aluguel. Por fora ainda tem os 250, então você vai adicionando 1.400 mais 250, já faz 1.650, né? E aí fora isso, aí você já vai pensando assim, puxa vida, sei lá, vamos botar R$ 150 de luz, tantos reais de água, tantos reais de internet, tudo isso você vai somando para você ver quanto que vai ser o seu custo total. Vocês se atentem também
para a localização que vai ficar, tá? Às vezes tem locais que tem um bom custo-benefício, tem outros que são mais elitizados, e aí você, se você puder pagar, beleza, mas se você achar que está muito caro, então começa a ver algumas opções assim um pouco mais financeiramente mais em conta, né? Se você tiver dúvida também, qualquer coisa, você corre em alguma inteligência artificial, um chat GPT da vida, e aí você pergunta lá, vem cá, quais são os bairros melhores para se morar, né? Então aí você, a gente que está indo para outra cidade, aí você já fica sabendo mais ou menos qual é o ambiente que você pode ser que você alugue e outros que você, esse aqui eu não vou pegar não, hein? Porque pode ser furado. Olha só, tem uma imobiliária online que ele aluga, aí você resolve tudo pelo aplicativo, tudo pela internet, não precisa você ir até a imobiliária, né? E uma coisa que me chamou a atenção, isso eu aprendi lá no Rio de Janeiro. Quando você vê algum apartamento, uma casa para alugar, e você entra hoje, aquela imóvel está lá. Você entra amanhã, aquele imóvel continua lá. Você entra daqui a 2 semanas, o imóvel continua lá. Desconfia. Desconfia porque ali tem alguma coisa errada. Tá? Isso eu aprendi lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque se aquele lugar fosse tranquilo, bacana, com certeza alguém já teria alugado ele. Então, se aquele imóvel continuar por muito tempo, cara, desconfia. Já olha assim e você já fica já com a orelha em pé, tá bom? Inclusive, tem um amigo meu lá do meu trabalho que ele foi alugar, eu não sei qual foi a plataforma que ele utilizou, mas ele pegou o telefone da pessoa, né, e a pessoa se passava por uma corretora, era uma mulher, e a mulher pediu R$ 4.000 para ele adiantado para segurar o negócio e ele pagou. E entrou pelo cano. Nunca mais ele reaviu o dinheiro, nem sabe quem é a mulher também, enfim. Então fica aí de dica para vocês, tá? Nunca façam isso, nunca pague adiantado. Desconfia. Se a pessoa pedir dinheiro adiantado, já bloqueia logo, enfim. Olha só, eu estou na tela aqui do Facebook e aqui de cara, eu digitei aqui no campo de busca, né? Eu botei uma busca simples, Aluguel Brasília, e esse primeiro grupo que apareceu, vou até pedir aqui para participar, que é o aluguel direto com o proprietário em Brasília. Então, assim, vocês podem utilizar esse meio de busca, né, para ver o que aparece de interessante e ver o que tem de... Inclusive, você encontra tanto pessoas que estão interessadas em alugar o seu imóvel, como pessoas que querem alugar algum imóvel. Olha só, aqui no Facebook tem esse campo aqui, Marketplace, tá? Que é esse íconezinho aqui de um mercadinho. E aí você digita aqui no campo de busca também, eu botei Aluguel Brasília e já de cara já caiu várias opções aqui. Agora, gente, pelo amor de Deus, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com isso aqui, tá bom? Para vocês não caírem em nenhum golpe. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigadão por você ter me acompanhado até aqui. Próxima semana eu te trago mais uma dica de como você economizar para quem vai morar sozinho, tá bom? É isso, valeu, fui!